o corpo é uma arte. Nessa etapa a gente vai estudar, a gente vai entender a importância do corpo no processo criativo, no processo das obras de arte. Então a palavra corporal é uma forma de comunicação não verbal, ou seja, a gente consegue também se comunicar através do corpo. Isso acontece através de mímicas, de gestos, de movimento, de dança, de atuação. Então o nosso corpo, ele também é responsável pela forma de comunicação que nós chamamos de comunicação não verbal. Mas além dela servir como base para essa comunicação não verbal, a gente começa a conhecer a história e a evolução dela ao longo dos anos através do corpo. Porque o corpo, junto com a história, ela vai sofrendo algumas mudanças. Desde as primeiras manifestações artísticas conhecidas, o corpo humano ele tem sido objeto de interesse da arte. E a sua representação visual acontece em grande parte das culturas. O olhar que se dirige ao corpo, no entanto, difere de uma época a outra e de uma cultura para outra e afeta o resultado dessas representações. Foi o que eu falei. Então, se a gente começar a analisar e estudar a forma e a evolução do corpo, seja feminino ou masculino, nós vamos compreender melhor a forma e a evolução da história da arte também. Do lado direito da tela, a gente tem aqui a Vênus de Winterthur. Foi uma escultura achada no período da arte rupestre, há milhares e milhares de anos atrás, e ela representa bem essa necessidade que o ser humano sempre teve de representar o corpo. E se a gente parar para pensar, essa representação vem desde a arte rupestre, com as formas bem primitivas que é representar o corpo através dos palitinhos, aquele desenho em forma de palitinho. Cada cultura ela vai definir o seu padrão de representação e proporção. Então, com o passar da história, o que acontece? Eles vão estudando, eles vão evoluindo, a razão entra em uso, a matemática, a perspectiva, e tudo isso faz com que o desenho do corpo ele também evolui conforme evolui os artistas. Ao olharmos essas diferentes formas de representação, é possível analisar como cada sociedade entende o corpo, pois seus valores sociais, morais, culturais e religiosos se refletem na criação de imagens. Então, se a gente pegar na primeira imagem, eu tenho lá na arte egípcia, eles tinham essa ideia da lei da frontalidade, que é desenhar o corpo de frente e os membros de lado, tão bem como a cabeça. Algumas teorias deles usarem essa lei da frontalidade que falavam que era muito complicado desenhar o nariz de frente. Realmente, se a gente parar para pensar, desenhar o nariz frontal é muito complicado. O rosto é muito complicado, né? Ele tem muitos detalhes. E a gente jogando o rosto de lado fica um pouco mais fácil para a gente. A gente tem uma obra renascentista que já começa com alguns padrões de perfeição do corpo humano. E a gente chega até a fotografia também, que é a representação de um corpo nos dias atuais. Para ajudar nessa ideia da representação do corpo, o que eles usam? Eles usam 3 técnicas que é fundamental: o esfumato, a velatura e o chiaroscuro. O esfumato nada mais é do que a gente esfumar uma pintura, uma tonalidade. Então, a gente vai aplicar sobre essa pintura um esfumatozinho. É como se fosse a maquiagem, que a gente passa o dedinho e esfuma, não é assim na maquiagem? No desenho também, a gente desenha com lápis, grafite, e vem com o dedinho esfumando. Nada mais é que apagar aquela linha, fazer justamente uma fumacinha no lugar daquela linha. É o que chamamos de esfumato. Tem as velaturas, que a velatura nada mais é do que uma sobreposição de finas camadas de tinta transparente. Então, você vai dando várias camadas de tinta, uma após outra, até que chega cada vez mais na perfeição e se parecendo com uma realidade, né? Com uma pele real, uma textura real. E o chiaroscuro é quando a gente brinca com essa ideia de luz e sombra. Ela também está ligada diretamente no esfumato, e é quando a gente brinca com essa ideia de usar a luz e a sombra, porque é importante, a luz e a sombra ela dá a ideia de profundidade, de ter alguma coisa mais palpável. Então é preciso também ter essa técnica. As transformações e representações do corpo ao longo da história. Eu não coloquei de forma cronológica,
Eu coloquei algumas representações, tem muitas outras, mas é bom a gente ir conhecendo. As figuras sagradas não eram representadas como reais. São imagens estilizadas, figuras étereas em ambientes indefinidos. Haviam regras iconográficas a serem seguidas. As pessoas, as cores e composição das figuras carregavam simbologias para que as pessoas as reconhecessem. Então, já tem uma história, já tem uma carga por trás dessa imagem. Vou passando os slides e a gente vai vendo essa evolução, tanto que o corpo ele mudou conforme e com o passar dos anos. Essa daqui de Anita Mafaldi, A Boba, deu o que falar. Essa obra foi muito falada na época, que ela quebrou os paradigmas e os padrões daquela época, da Semana da Arte Moderna Brasileira. O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, se a gente olhar bem a proporção do corpo humano dela, esse ombro está muito caído em relação a esse. Então, proporcionalmente falando, não está muito coeso falando, né? Aqui a gente entra o cubismo, já é um rosto mais estilizado, né? Com formas geométricas, quinas. Tarsila do Amaral, Antropofagia. Aqui tem uma obra de Picasso junto com Tarsila, Abapuru. Aqui Gustavo Rosa, eu gosto muito dele, que ele coloca esse padrão de pessoas de uma forma tão engraçada, tão leve, tão alegre, que vale a pena a gente ressaltar ele. Chama Gustavo Rosa. Aqui os padrões antigos, lá da Renascença, olha a perfeição no tecido, na pele, na representação da bochecha rosada, e tudo isso com aquelas três técnicas faladas anteriormente. Enfim, é isso. Hoje a gente começa então um estudo sobre a representação e a evolução do corpo.